Oi, sou o Mário Vilas Boas e este é mais um vídeo do meu canal YouTube. No vídeo de hoje eu vou fazer alguns reparos no vídeo que eu fiz ontem a respeito do golpe de Estado que o Supremo Tribunal Federal perpetrou. Eu fiz uma leitura rápida da Constituição e acabei cometendo um pequeno erro que eu vou tentar corrigir agora. O artigo 55 da Constituição estabelece no parágrafo 2º, nos casos dos artigos 1, 2 e 6, não 4, como eu falei da outra vez, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta mediante provocação, etc. e tal. Ou seja, nos casos de infringir os casos do artigo 54, quando ele for declarado um procedimento incompatível com decoro, ou se for condenado judicialmente por crime. Ele só será afastado se houver uma manifestação do plenário com maioria absoluta. Nos casos 3 a 5, que são deixar de comparecer a um terço das sessões, perder ou tiver suspensos os direitos políticos, ou quando decretar a justiça eleitoral, nesses 3 casos basta a manifestação da mesa. Mas em qualquer um desses casos, só a manifestação da casa é que determina a perda do mandato. Ou seja, em caso algum, diferente do que eu disse, pode o Supremo Tribunal Federal cassar ou mesmo suspender o mandato de um deputado. Isso é muito grave. Isso é muito grave porque se caracteriza uma interferência indevida do Poder Judiciário nos outros poderes. Um verdadeiro golpe de Estado. E veja que eu não estou usando o golpe de Estado aqui como uma extensão do conceito. Não, eu estou dizendo golpe de Estado estrito sensu. E mais do que isso, senhores, vejam o que diz a Lei de Segurança Nacional. Eu vou ler aqui o artigo 18 da Lei de Segurança Nacional. Está aqui escrito: é crime tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos Estados. Alguém poderá dizer, ele não usou violência ou grave ameaça. Senhores, qualquer decisão judicial traz dentro dela uma grave ameaça. O símbolo da justiça é a balança com a espada. A justiça só funciona se tiver os dois. A balança, que representa a imparcialidade, e a espada, que representa a força. Então, toda decisão judicial traz uma ameaça. Haja vista que já foi noticiado que o Cunha está sendo ameaçado de prisão caso venha resistir à investida do Supremo. Então, houve emprego de grave ameaça, sim. E ele interferiu não apenas no funcionamento do poder legislativo, uma vez que ele afastou o presidente desse poder, mas ele investiu também no poder executivo. Por quê? Porque com a saída de Dilma, ele vai ser o substituto eventual. O presidente da Câmara passa a ser o substituto eventual. Então essa decisão, ela interferiu também no funcionamento da presidência da República. Ou seja, interferiu em 2 poderes. Mas alguém poderá dizer, o judiciário não pode fazer isso? Bom, o crime, qualquer crime, se ele for cometido no estrito cumprimento do dever legal, ele deixa de ser crime. Então, um ato que seria criminoso, mas se ele foi feito no cumprimento do dever, ele deixa de ser criminoso. Agora eu pergunto, esse ato foi cumprido no cumprimento do dever? Esse ato foi praticado no estrito cumprimento do dever pelos senhores ministros? Vejam o que diz a Constituição. Vou ler mais um trecho da Constituição. Artigo 102 da Constituição. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe. E aí entra em detalhes. Então veja, qual é a função do Supremo Tribunal Federal e, portanto, dos ministros que a compõem? A guarda da Constituição. Ora, a própria decisão estabelece que não tem base constitucional para aquilo. Perdão, a própria decisão dos senhores ministros estabelece que não existe base constitucional para o que eles decidiram. Bom,
Se não existe base constitucional para o que eles decidiram e a função, por excelência, do Supremo Tribunal Federal é a guarda da Constituição, então eles não agiram amparados no estrito cumprimento do dever. Eles não podem tirar essa excludente de ilicitude. Conclusão, senhores. Todos os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal incidiram no crime previsto no artigo 18 da Lei de Segurança Nacional. Mais que isso, cometeram crime de responsabilidade. Muitos brasileiros não sabem, mas ministro do Supremo Tribunal Federal também comete crime de responsabilidade. Qual o crime de responsabilidade? A meu juízo, eles cometeram 2 crimes de responsabilidade. Número 1 foi faltar com a honradez do cargo. Por quê? Porque todo o ministro do Supremo, antes de assumir, ele faz um juramento solene de cumprir a Constituição. Como os próprios ministros reconhecem na decisão que eles proferiram, essa decisão não tem amparo constitucional. Se não tem amparo constitucional, eles não cumpriram a Constituição. Se eles não cumpriram a Constituição, eles cometeram perjúrio. Juraram em vão. Se eles cometeram perjúrio, eles falharam na honradez do cargo. Então, inciso 5º do artigo 39 da Lei 1079. Todos eles, todos os 11 ministros, sabiam que estavam tomando uma decisão sem amparo constitucional, porque está escrito na própria decisão. Tomaram assim mesmo. Cometeram perjúrio todos os 11 ministros. E outra, não foi só isso. Essa medida é uma medida cautelar. Por quê? Porque é uma questão urgente. Precisa ser tomada com urgência. Só que essa medida foi requerida em dezembro do ano passado. Se era urgente, por que foi julgado em maio desse ano? 5 meses depois. Por quê? Então, se era urgente, tinha que ser julgado em dezembro, no máximo em janeiro. Se foi julgado agora, então, ou eles simplesmente tomaram uma medida que não tem nada de constitucional, de legal, foi simplesmente um ato de vontade deles, ou, se era uma medida urgente, os 11 foram desidiosos, que deviam ter tomado isso no máximo em janeiro, essa decisão. Isso é uma coisa extremamente grave. O crime de responsabilidade, ele vai ser julgado, se for aceito, no Senado Federal. E o Senado Federal, enquanto instância superior ao Senado, ao Supremo Tribunal Federal, sim, o Senado é uma instância superior ao Supremo Tribunal Federal. Por isso, os ministros do Supremo são julgados no Senado Federal, porque é uma instância superior. Enquanto instância superior, o Senado Federal tem o dever de, através de um decreto legislativo, anular essa decisão. Esse é o vídeo de hoje.